Fala, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma revisão. A nossa segunda aula nessa revisão para as provas objetivas. A gente vai tratar o segundo assunto, o segundo bloco de assuntos do primeiro semestre, que é a parte de gases e termoquímica, tá? Pelo que eu dei uma olhada nos vestibulares e tal, gases não caem tanto na frente de química. Geralmente eles estão mais relacionados à parte de física, tá bom? E quando cai em química, é uma aplicação um pouco mais direta da equação do Clapeyron, que é o PV-NRT, tá bom? Então, poucas questões, né, eu consegui ver que eram só gases, né? Às vezes eles vão pegar gases e juntar com estequiometria, né, para falar assim, liberou tantos mililitros de um gás, calcule a pureza do outro reagente, entende? Então, a parte mais importante de gases é vocês entenderem como se aplica essa equação dos gases ideais, tá bom? Então eu separei aqui 5 exercícios juntando parte de gases e termoquímica, sendo que termoquímica é mais importante, tá? Dentre esses dois, mas esses dois assuntos eles são bastante recorrentes, né? Se a gente for analisar toda a minha frente, tá bom? Gás, termoquímica, equilíbrio e eletroquímica, principalmente. Então, na primeira questão, é uma questão de gases, da FUVEST do ano passado ou retrasado, não lembro agora. Ele fala assim, um grão de milho de pipoca, ele tem duas regiões, a região A e B, que é uma parte um pouco mais de biologia. E que tem água dentro desse milho. Aí ele fala que a parte de água ela se transforma em vapor, aumentando a pressão interna do grão. E quando a temperatura atinge 177 graus Celsius, a pressão se torna suficiente para o grão romper e virar pipoca, tá bom? Então, ele percebe, né, que essa água que está dentro do grão de milho, ela vira vapor, e em determinado momento esse vapor ele chega numa pressão que ela é suficiente para estourar a pipoca, tá? E aí eles fazem um estudo e descobrem que o interior desse grão ele tem 4,5 miligramas de água, né? E no momento logo antes dela virar pipoca, somente 9% está na fase de vapor, atuando como um gás ideal e ocupando 0,1 mililitros. Então, para você estourar a sua pipoca, 9% dessas 4,5 miligramas de água tem que estar no estado de vapor, ocupando 0,1 mililitros, tá bom? Dessa forma, é possível calcular a pressão final no momento logo antes, né, de virar pipoca, e ele pede qual que é esse valor de pressão e qual que é, né, a área correspondente correta, né? Tipo, o que é o A ou o que é o B, tá bom? Aí essa parte é um pouco mais de biologia, só que não precisa para resolver essa questão, tá? Mas também não é uma parte muito difícil, porque ele fala que o A e o B, ou eles são o endosperma ou o xilema, né? Aí você sabe que o xilema lá é o vaso condutor de seiva bruta, e como é um grão de milho, não pode ser seiva bruta, né? Aí vai ter que ser o endosperma, tá? Que é uma parte nutritiva dos frutos, tá? Mas, tirando essa parte de lado, vamos focar na química. A gente tem que calcular a nossa pressão final. Então, ele fala que é um gás ideal, a gente vai usar a equação de PV-NRT, tá bom? Ele quer saber a pressão, ele me deu o volume de 0,1 mililitros, ele me deu a massa, né, 9% de 4,5 miligramas, então eu consigo calcular o número de mols. Ele me dá a constante universal dos gases aqui, e eu sei a temperatura, que ele fala que é 177 graus Celsius. Eu só vou precisar ajustar a unidade para poder ficar adequado para a equação. Porque olha só, quando a gente vê a constante universal dos gases, ela está em litro, atm, Kelvin, mol. Então eu vou achar a partir da massa o número de mols em mol. A minha temperatura ela tem que estar sempre em Kelvin, porque o Kelvin ele não tem temperatura zero, né? Porque a gente não poderia ter 0 graus Celsius na nossa equação, porque senão daria uma pressão ou um volume zero, né? O que é impossível, porque a 0 graus Celsius ainda existe pressão e ainda existe volume, tá? E a nossa pressão tem que estar em atm e o volume em litros para poder bater direitinho a análise dimensional, beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o número de mols, que é a massa sobre a massa molar. A massa é 4,5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, porque eu estou trazendo miligramas para grama. Então eu tenho que dividir por 1000.
que é multiplicar por 10 elevado a menos 3. E ele fala que dessa massa total, somente 9%. Então, vezes 9%, que é 9 sobre 100, tá bom? Isso é a minha massa. A minha massa molar, como a gente está falando de água, é H2O. Então, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio, ele até diz ali nos dados, que tem a massa molar de 1. Como eu tenho 2, então vai dar 2. E cada oxigênio tem 16. Como eu só tenho um oxigênio, então vai ser 16. 2 mais 16, que vai dar 18 gramas por mol. Beleza? Essa é a massa molar da água. E aí, a massa que a gente consegue, né, do 4,5 miligramas vezes 9%, é uma massa de 40,5 vezes 10 elevado a menos 5 gramas. Isso divididos por 18 dá 2,25 vezes 10 elevado a menos 5 mols. Então a gente achou o nosso número de mols. É pequeno porque a gente tem uma massa muito pequena, né? Uma massa na ordem de miligramas. Tá? A nossa temperatura agora. Ele fala que é 177 graus Celsius. E ele até te dá a dica aqui. O grau Kelvin não. Kelvin é igual a grau Celsius mais 273. Tá bom? Então, para a gente achar o Kelvin, a gente vai pegar o nosso valor em Celsius e somar 273. Tá bom? Então, 177 mais 273, a gente vai ter uma temperatura de 450 Kelvin. Beleza? Se fosse Fahrenheit, por exemplo, aí tem que lembrar que é Fahrenheit menos 32 divididos por 9 é igual a Celsius divididos por 5. Ou igual a Kelvin menos 273 divididos por 5. Tá bom? Mas não cai tanto assim essas transformações, né? Geralmente é Kelvin para graus Celsius e vice-versa. Agora, o nosso volume, ele fala que é 0,1 mililitros. 1 mililitro, né, é 1 sobre 1000 litros. Então, para transformar mililitro em litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, vai ser 0,1 divididos por 1000. Né? 0,1 é 10 elevado a menos 1. Divididos por 1000 vai dar 10 elevado a menos 4 litros, tá bom? Porque 1000 é 10 ao cubo. Como ele está embaixo, vai ter que subtrair na hora de passar o expoente. Então vai ficar menos 1, menos 3, menos 4. Perfeito. A gente achou agora todos os nossos dados nas unidades corretas. Agora é só aplicar na fórmula. PV igual a nRT. Então vai dar P vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 2,25 vezes 10 elevado a menos 5, parte do mols, vezes 0,082, que é a constante, vezes 450 da temperatura. Essa multiplicação toda vai dar pressão vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 83,025. Eu botei até 2 vírgulas aqui, mas é 0,25. 83,025, tá? Vezes 10 elevado a menos 5, tá? Passando esse 10 elevado a menos 4 dividindo, né? Como a gente está dividindo por um expoente negativo, ele vai acabar somando, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 5 mais 4, tá? Que seria menos 4. Que vai dar 83, agora está certo, 0,25 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 10 elevado a menos 1 é como se fosse divididos por 10. Então a gente vai passar uma vírgula para a esquerda aqui. A gente vai estar dividindo. Que vai dar uma pressão de 8,3025 atm. A gente olha as respostas. Pressão mais próxima disso é uma pressão final de 8,3 atm. Né? E a gente olha a parte A, ele fala, o A é o endosperma. Então tudo bem. Né? Só não poderia ser o xilema. Então a gente vai ter a nossa resposta como a A. Né? Até é a única possibilidade, porque é a única alternativa que tem uma pressão final de 8,3 atm. Tá bom? Geralmente eles vão pedir isso, tá? Questão de você jogar no PV-NRT. Às vezes ele vai fazer uma transformação gasosa, que é um pouco mais para o lado da física. Só que o que você vai fazer? Nessas transformações gasosas, que não ocorre uma reação química, o número de mols inicial ele tem que ser o número de mols final. A não ser que ele te diga, o número de mols final é 0,6 vezes o número de mols inicial, tá bom? Mas caso contrário, ele vai ter que te dar uma noção de que é constante. Se ele é constante, você consegue comparar o início com o fim. Né? Eu até coloquei aqui uma fórmula
que considera ele não sendo constante, tá? Que é o quê? Quando a gente pega o PV-NRT e passa tudo para um lado só, né? Então fica PV sobre NRT, o outro lado ele vai ter que ficar igual a 1. Né? Então, assim eu consigo comparar o início e fim de qualquer situação. Tá? Mas transformações gasosas geralmente vai ter um número de mols constante. Tá? E aí quando você compara o início com o fim, como o número de mols é constante e a constante também é constante, você consegue cortar esse NR do início e esse NR do final. Aí você fica com PV sobre T igual a PV sobre T, né? O início e o fim. Aí ele vai te falar lá, a pressão inicial era 1, a pressão final dobrou, a temperatura se manteve constante, calcule o volume. Então, se a temperatura é constante, você pode cortá-la também. Aí fica PV igual a PV. Se ele fala que a pressão inicial é 1 e a final é o dobro, você consegue colocar 1 aqui no lado esquerdo e 2 no final. Aí você vai ter que a pressão, que o volume inicial é metade do final. Né? Que você vai, não, é o dobro, quer dizer. Que você vai ter tipo, que V igual a 2V. Né? Então, o V inicial igual a 2V final. Né? Então, você consegue fazer essas comparações quando você usa essa fórmula. Aí é sempre tomar cuidado, né? Com quem que ele fala que é constante e quem que ele fala que varia. Que aí os constantes você corta e as variações você tem que substituir de uma forma que não confunda os seus dados, tá? Então, se ele fala que o início é metade do final, você escreve, então, P de início igual P final sobre 2. Aí você consegue fazer as substituições adequadas, né? Que aí você vai colocar aqui no início P final sobre 2, ou você vai colocar aqui no final 2P inicial, tudo bem? Mas é mais ou menos isso, tá? Geralmente ele vai jogar uma equação química, você vai calcular a pressão ou volume, ou você vai jogar direto os dados no PV-NRT, tá? Essas transformações gasosas ficam um pouco mais para física, com aquela questão dos gráficos, a termodinâmica e os ciclos, beleza? Indo para a próxima questão de termoquímica, né, é uma questão de lei de Hess, que era tratar as equações químicas como se fossem equações matemáticas. E aí, a partir disso, você ia manipulando, né, multiplicando, dividindo, invertendo, para poder chegar na sua equação global. E aí lembrar, tudo que você faz com a equação química, você faz com a entalpia. Você inverteu a reação, multiplica por menos 1 a entalpia, né, que é inverter o sinal. Você multiplicou por 2 a equação, você multiplica por 2 a entalpia. Dividiu, mesma coisa. Você soma as equações, você soma as entalpias. Você subtrai uma equação da outra, que é somar uma com o inverso da outra, você subtrai as entalpias. E assim por diante, tá bom? Então vamos para a questão. Ele fala lá, a glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam uma grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Só que, em alguns casos, as células musculares elas podem sofrer um déficit de CO2, de oxigênio. Então, falta oxigênio. E aí, a glicose ela pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático, tá? Que é a fermentação lática. Né? Então, geralmente você vai ter a respiração celular, que vai transformar a glicose em CO2 direto. Só que às vezes você não tem oxigênio para poder fazer isso. Então, é uma situação anaeróbica, ou anaeróbio, depende do que você prefere falar. Então, se não tem oxigênio, ele vai converter a glicose em ácido lático, que até que quando você concentra muito, dá cãibra, tá bom? E aí ele te dá as 2 equações. A equação de combustão da glicose, que é o que geralmente acontece na respiração celular, e a equação de combustão do piruvato, tá? Que é para você usar para poder chegar na equação da fermentação lática, que é a transformação da glicose em 2 moléculas de ácido lático. Ele já te diz qual que é a equação global, né? Ele te descreve o processo. Aí ele pede a equação global e a variação de entalpia, tá? Então ele te fala que... Eita, passei. Ele te fala que é uma molécula de glicose virando 2 de ácido lático. Quando você olha as opções, você tem que ver uma molécula de glicose virando 2 de ácido lático, que são as alternativas A a D. A letra E multiplicou ela por 2.
né? Não é necessário. Então, ela está errada por causa disso, né? Porque as equações balanceadas, elas têm os menores coeficientes inteiros. É claro que às vezes a gente admite uma fração, mas geralmente, via de regra, a gente usa números inteiros, tá? Então, vamos olhando as equações, ver como é que a gente pode juntá-las para poder chegar na equação global, que é uma glicose virando 2 piruvatos. Bom, se ele fala que o nosso reagente é a glicose tem que estar no lado esquerdo. Então, quando a gente olha a equação da glicose, aqui de cima, a gente percebe que a glicose realmente está no lado esquerdo. E tem uma glicose só. Então, aparentemente, essa equação está adequada, do jeito que ela está. Só que quando a gente olha do piruvato, a gente quer formar... Piruvato não. Quando a gente olha do ácido lático, a gente quer formar 2 ácidos láticos. Quando a gente olha a equação dele, ele está na esquerda, como se ele fosse um reagente. E só tem um. Então, para que ele chegue nos produtos e esteja em 2, a gente vai ter que inverter essa reação e multiplicar por 2. Que aí a gente vai ter 2 ácidos láticos no lado direito, que é o lado dos produtos. E quando a gente faz isso, se a gente somar com a glicose, vai ter que dar tudo certo, né? Se não der certo, a gente fez algum passo errado, tá? Mas, a princípio, a gente pode somar a reação da glicose com o dobro do inverso da reação do ácido lático, que vai dar tudo certo. Então, vamos colocar aqui. Glicose, a glicose reagindo com oxigênio, gerando CO2 e água, com a entalpia de combustão de menos 2.800 kJ. A reação do piruvato invertida e dobrada vai dar 6 águas reagindo com 6 gás carbônicos, gerando 2 ácidos láticos. Eita, aqui eu vi agora que eu escrevi errado aqui. Escrevi piruvato, mas é ácido lático. 2 ácidos láticos mais 6 oxigênios. Vai ter uma entalpia de combustão, que é 2 vezes, porque eu multipliquei ela por 2, vezes menos 1, porque eu inverti, vezes a entalpia original, menos 1.344, e isso tudo em quilojoules, tá? Na hora que eu somo essas duas reações, eu vejo que eu tenho nos meus reagentes 6 águas e 6 gás carbônicos, e nos meus produtos 6 gás carbônicos e 6 águas. Como eles estão em lados opostos, eles vão cortar. Então, a gente vai cortar esse gás carbônico e essa água. E a mesma coisa com o oxigênio. Tem 6 oxigênios aqui nos reagentes e 6 nos produtos. Então, corta eles dois também. Na hora que corta eles dois, a nossa global vai sobrar somente a glicose sendo convertida em 2 ácidos láticos, tá bom? Que é a reação que ele descreveu para a gente. E a nossa entalpia, ela vai ser a soma dessas duas. Né? Vai ser menos 2.800 somado a 2 vezes menos 1 vezes menos 1.344. Né? Essa equação do ácido lático dá mais 2.688. Né? Então, a nossa entalpia final é menos 2.800 mais 2.688, que dá uma entalpia de menos 112 kJ. Ainda assim, é um processo exotérmico, tá bom? Que libera calor, que tem uma entalpia negativa, né? Que é um processo espontâneo. Só que, quando a gente compara com a respiração celular, que é essa primeira equação, que tem uma entalpia de menos 2.800 kJ, a gente percebe que a reação, né, da fermentação, ela libera muito menos energia, tá? Então, é meio que uma situação muito emergencial, porque não tem oxigênio, tá bom? E aí, a nossa resposta é a letra D, né? A reação está correta, uma glicose gerando 2 ácidos láticos e uma entalpia de menos 112 kJ, tudo bem? E é isso. Geralmente as equações, os exercícios de termoquímica, eles vão cair nessa questão da lei de Hess e você vai ter que manipular as entalpias para poder chegar na entalpia que ele quer. Seja com entalpia de ligação, de formação ou de combustão, tá bom? Aí, se você sempre se basear na lei de Hess, não tem erro, tá? Aqui era uma situação de entalpia de combustão e a partir da lei de Hess a gente conseguiu chegar na resposta sem ter que usar alguma fórmula, né? E a mesma coisa para formação e entalpia de ligação, tá bom? E aqui, eu não achei nenhum exercício de entalpia de ligação recente, mas só para a gente relembrar. A entalpia de ligação é a entalpia de quebra das ligações
dos compostos no estado gasoso, tá bom? Então, ele vai te dar uma tabela com as entalpias de ligação e uma reação, e vai pedir para você calcular a entalpia global, tá? E aí você lembrar, se a minha tabela está me dando energias de quebra da ligação, né, que são valores positivos, eu vou ter que tomar em conta se eu estou formando uma ligação ou se eu estou quebrando aquela ligação, né? Então, os nossos produtos, eles estão formando a ligação. Então, eu vou ter que multiplicar por -1, porque quando a gente forma uma ligação, a gente libera energia. Então, liberação de energia para a gente são valores negativos. Agora, quando eu estou quebrando a minha ligação, como é o caso dos reagentes, eu vou ter que manter como está, porque quebra de ligações tem valor positivo. Então, na hora que você calcula a entalpia a partir das entalpias de ligação, é como se você estivesse fazendo reagente menos produto, né? Porque você vai somar a entalpia dos reagentes com a entalpia dos produtos. Só que como o produto está sendo formado, você coloca um menoszinho multiplicando o valor da entalpia dele. Então é como se fosse reagente menos o produto, tá bom? E a entalpia de formação, como a gente vai ver nos exercícios, é o contrário. É a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. Isso por quê? Por causa da lei de Hess. Porque se a gente está usando a entalpia de formação, é como se os nossos produtos todos, e reagentes também, estivessem no lado dos produtos, estivessem sendo produzidos. Só que a gente sabe que os reagentes eles estão sendo consumidos. Então a gente tem que inverter. Na hora que inverte, a gente multiplica por -1, né? Então vai ficar produto menos reagente. Beleza? Mas vamos ver aqui nesse próximo exercício. Ele fala lá, para obter energia térmica com a finalidade de fundir determinada massa de gelo, produziu-se uma combustão de 1 mol de gás butano, o C4H10, a 1 atm e a 25 graus Celsius. A reação de combustão desse gás é, aí dá minha reação aqui, tem que sempre tomar cuidado para ver se a reação está balanceada ou não, tá bom? Se não tiver, você vai ter que balancear, senão vai errar o valor, tá bom? Mas a gente olha aqui e está tudo certinho. Considerando que a energia térmica proveniente dessa reação foi integralmente absorvida por um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius e adotando 320 joules por grama para o calor latente de fusão, a massa de água líquida obtida a 0 graus Celsius nesse processo é... E aí ele te dá uma tabela com as entalpias de formação. Tá bom? Então, o que ele está falando? Ele está falando que você queima um combustível, o butano, e toda a energia dessa queima é usada para esquentar um gelo, para esse gelo virar água. E depois ele te pede o quanto de água você forma, né? Então a gente vai ter que relacionar o valor de entalpia com o valor de calor latente, tá bom? Como é uma reação de combustão e ele me dá as entalpias de formação, eu vou ter que tratar como uma questão de entalpia de formação. Eu estou formando água, estou formando gás carbônico, estou consumindo oxigênio e consumindo butano, tá? Então, a nossa entalpia total vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aqui ele foi até legal, que ele te deu que a entalpia de formação do oxigênio é 0, mas nem sempre ele vai te dar, porque tem que lembrar que os compostos, né, quando eles estão no estado mais estável, né, então é o estado alotrópico mais estável, né, no caso do oxigênio, é o gás oxigênio, o O2, né, a 25 graus Celsius e 1 atm, tá? No caso do carbono, é o carbono grafite, no caso do cloro, é o gás cloro e tudo mais, a entalpia de formação desses caras é sempre 0, tá? Porque a gente define assim, para a partir deles, calcular todas as outras entalpias. Então, beleza. A nossa entalpia dos produtos é 5 vezes a da água, mais 4 vezes do gás carbônico, menos 13 sobre 2 do oxigênio, que é um reagente, menos 1 do butano, tá? Sempre lembrar de multiplicar pelo número de mols, né? Até que a gente olha a tabela, é kJ por mol, tá bom? Então, se eu tenho 5 mols de água, eu tenho que multiplicar por 5 a sua entalpia de formação, porque eu estou formando 5 águas. Essa entalpia é para a formação de uma água, tá? E às vezes até mesmo nas equações balanceadas a gente coloca a entalpia dessa reação é tantos kJ por mol, né? É 1 mol de reação, tá bom? E aí, dependendo, por exemplo, nesse caso, é 1 mol de reação ou 1 mol de butano. É 1 mol de reação ou 4 mols de gás carbônico, tá? A gente consegue fazer essas
essas estequiometriazinhas, né? Essas proporções, beleza? Mas geralmente é kJ por mol de reação, independentemente dos coeficientes dos compostos, tá? Mas geralmente vai ter um composto que tem coeficiente 1, aí você consegue relacionar, que é a entalpia em kJ por mol desse cara. Mas se ninguém tiver em coeficiente 1, não tem problema. É kJ por mol de reação. E esse 1 mol de reação significa 2 mols de um cara, 3 mols do outro cara e por assim vai, tá? Então, a gente montou a nossa fórmula da entalpia, né, dessa equação. Agora basta substituir os valores, né? Então, a nossa entalpia total ela é 5 vezes a da água, que é menos 286, mais 4 vezes do gás carbônico, que é menos 393, menos 13 sobre 2 vezes oxigênio, que é 0, menos 1 do butano, que é menos 126. Isso vai me dar menos 1.430, menos 1.572, menos 0, mais 126, que me dá uma entalpia total de menos 2.876 kJ por mol de reação. É uma entalpia bem grande, porque é um processo de combustão, então está tudo ok. Só que está em kJ/mol. Se eu fosse transformar isso em joule por mol, porque o nosso calor latente está em joule, eu teria que multiplicar por 1.000, que é multiplicar por 10 elevado ao cubo, tá? 10 ao cubo. Que foi que eu coloquei aqui em parênteses, só para a gente poder ter em mente. Então, quando ele te fala que você usa 1 mol de butano, a gente vai ter que todo o calor de 1 mol de reação é utilizado para aquecer o gelo, tá bom? Se ele falasse que eram 2 mols, a gente teria que pegar a entalpia e multiplicar por 2, tá bom? Então, o calor é sempre a entalpia vezes a quantidade de vezes que a reação acontece, vezes o número de mols dessa reação, que aí pode ser utilizado, né, como comparação por alguma quantidade de mols de algum dos compostos, tá? Nesse caso ele usou o butano, porque ele tem coeficiente 1. Então, 1 mol de butano é 1 mol de reação, tá bom? Se ele falasse que eram 4 mols de CO2, seria 1 mol de reação, porque a cada reação você forma 4 mols de gás carbônico. Então, vamos lá. Então, aí tem que sempre colocar também em módulo, porque a nossa entalpia ela é negativa porque ele libera calor, né? E esse calor liberado ele vai ser absorvido como calor para esquentar o nosso gelo. Então a gente coloca em módulo para não ter problema de sinal. Então, o módulo da entalpia vezes a quantidade que ela acontece, que é o número de mols do butano, tem que ser igual ao nosso calor latente. Então a gente substitui aqui a entalpia da reação é 2876 vezes 10 ao cubo, vezes uma vez, porque só acontece uma vez, só tem 1 mol de butano, vai ser igual a massa de gelo vezes o calor latente de fusão desse gelo. Então, o nosso calor da entalpia é 2.876.000. Massa é M, que eu quero descobrir. É a massa de gelo que funde, né, que vira água, vezes 320 joules por grama. A gente passa esse 320 dividindo, então a gente vai ter que a nossa massa é 8.987,5 gramas, porque ele me dá o nosso calor em joule por grama, tá? E esse valor, 8.900, é aproximadamente 9 quilos, porque quando a gente olha as nossas alternativas, a gente não tem 8,9875 quilos, a gente tem 9 quilos, né? Aí para a química a gente sempre vai ter as aproximações para resolver os nossos problemas, tá bom? Então, uma equação é uma reação, uma questão, quer dizer, que a gente resolveu usando, né, a questão de calcular a entalpia da global a partir das entalpias de formação e depois relacionou com o calor latente, tá bom? E a gente descobriu que a nossa resposta era a letra E. Seguindo aqui para as duas últimas questões, a gente vai ter uma questão, novamente, de combustão, só que aqui ela é um pouco diferente, porque nem sempre ele vai te dar uma tabela com os valores. Às vezes ele vai te dar esses diagramas, né, de energia, que a gente vai ter que saber interpretar, tá? Esses diagramas, eles são bem curiosos porque eles te dão meio que os patamares de energia de cada um dos compostos, né, de cada um dos estados da reação, né? Que a gente pode lembrar daquele gráfico de caminho, né, que era entalpia por caminho. E ele colocava lá, os reagentes estão aqui, aí tem um morrinho e desce, e os produtos estão aqui embaixo. Aí o morrinho era a energia de ativação, e a diferença entre o patamar
dos produtos e dos reagentes era a entalpia. Aí, se os produtos estivessem abaixo do reagente, era uma reação exotérmica, que libera energia, que tem sinal negativo. Se o morrinho estivesse acima, né, se a linha dos produtos estivesse acima dos reagentes, se a linha dos produtos estivesse acima dos reagentes, você teria uma reação endotérmica que absorve energia e tem valor positivo, tá bom? E esses diagramas são a mesma coisa, né? Só que ele coloca uma seta para indicar qual que é o sentido da sua reação, da onde você está partindo e para onde você está indo, tá? Então, por exemplo, a gente pega esse primeiro diagrama, ele coloca 2 carbonos mais um gás hidrogênio, a seta para cima, então a gente está saindo deles, estão reagindo eles dois para formar o C2H2, que é o acetileno, tá? Que é o etino, beleza? Na nomenclatura IUPAC, né? Que é o CH tripla CH. E quando a gente sai, né, dos compostos no estado alotrópico mais estável, a entalpia é 0. Quando a gente sobe para acetileno, tem uma entalpia de 227 kJ por mol. Tá? Então quer dizer que a minha reação de formação do acetileno, né, porque eu estou saindo do carbono e do hidrogênio, tem uma entalpia de mais 227 kJ. Tá bom? É assim que a gente tem que interpretar. E é assim que a gente vai fazer com todos os outros diagramas para poder chegar na nossa questão. Quando a gente olha os outros diagramas, a gente também percebe que a gente está saindo de compostos mais estáveis para formar os outros compostos, né, os produtos. Então, são 3 diagramas de entalpia de formação. Tá? O diagrama 1 era de entalpia de formação do acetileno, o 2 vai ser a entalpia de formação do gás carbônico, que vai ter uma entalpia de menos 393, e o terceiro é a entalpia de formação da água líquida, tá? Que tem um valor de menos 286 kJ por mol, beleza? E aí eu coloquei essas informações sobre a forma de reação que a gente conhece mais, tá? Para poder facilitar a nossa visualização. Então a primeira forma acetileno, a segunda o gás carbônico e a terceira a água líquida, tá? O estado da matéria é muito importante para a termoquímica, porque se a gente mudar de líquido para gás, muda totalmente o valor de entalpia, tá bom? Que aí você vai ter o calor envolvido, né, de transformar de líquido para gás. Aí às vezes vai absorver, às vezes vai liberar, aí tem que ver a situação, tá? Então, a gente tem as formações. Se ele está pedindo a combustão, eu posso calcular, que nem eu fiz na questão anterior, o valor da entalpia global de combustão a partir das formações de cada um, né? Então, quando eu escrevo a minha equação de combustão do acetileno, é o C2H2 reagindo com oxigênio para formar CO2 e água. E aí você tem que balancear. Eu tenho 2 carbonos no acetileno, 2 CO2 eu vou ter que formar. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu formo somente uma água, porque cada água tem 2 hidrogênios. E aí depois eu vou ter que balancear a quantidade de oxigênio, né? Como eu já fixei os meus produtos, eu vou ter 2 vezes 2, né? 4 mais 1 oxigênios. Então, 4 mais 1 geralmente dá 5. Então, eu vou ter que reagir com 5 meios de gás oxigênio, porque 5 meios vezes 2 dá 5 oxigênios, 5 átomos de oxigênio, beleza? Então, eu montei a minha equação global, agora eu vou montar a minha fórmula de entalpia, né, que vai ser a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes, que é a entalpia de uma água mais a entalpia de 2 gás carbônicos menos 5 meios de entalpia de oxigênio menos uma entalpia do acetileno, tá? E agora é só substituir os valores. A água é menos 286, o gás carbônico vai ser 2 vezes o 393, menos 393. O oxigênio é 0, então menos 0. E o acetileno vai ser menos, mais 227, né? Aí menos com mais vai dar menos, então vai ser menos 286, menos 786, né? Que é 2 vezes o 393, menos 227. Isso no final vai dar uma entalpia de menos 1.299 kJ por mol de reação. É um valor alto, um valor bem negativo, porque é uma combustão, né? Então a nossa resposta vai ser letra C, né? Eu coloquei aqui errado a seta, depois eu vou ajeitar. E ajeitar também o piruvato aqui, que eu coloquei piruvato e ácido lático, tá? E aí eu coloco direitinho para vocês no Drive e no Cuja.
Feito isso, nossa penúltima questão, eu trouxe um pouco mais pela questão da entalpia, tá bom? Vamos para a última, que é mais uma questão de lei de Hess, que vocês vão ver bastante sempre que a gente for trabalhar termoquímica, tá? Que é uma lei de Hess do ferro. Ele vai falar lá, o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios. Aí ele vai lá dar 3 minérios para você. Na siderurgia, que é a metalurgia siderúrgica, o ferro gusa ele é obtido a partir da fusão dos minérios de ferro em alto forno em condições adequadas. Uma das etapas, né, desse processo é a formação de monóxido de carbono. E aí esse monóxido de carbono ele é utilizado para a gente reduzir o ferro sólido, né, o FeO, o óxido de ferro 2, conforme a equação química que ele dá. Então se a gente usa o CO para reduzir, ele é o agente redutor. Então quer dizer que ele oxida, tá bom? E ele tira lá o óxido de ferro mais o monóxido de ferro, gera o ferro e o gás carbônico. Então a gente realmente percebe que o carbono oxidou e o ferro reduziu. Considere as equações químicas abaixo. Aí ele te dá várias reações, né? Que é o óxido de ferro 3 virando ferro sólido, o óxido de ferro 2 virando a magnetita, que é um óxido misto, né? Que tem tanto o ferro 2 quanto o ferro 3, né? Aí ele fica com um NOx meio quebrado, porque é uma média. E a equação dessa magnetita virando ferro 3, tá? E ele te dá as entalpias. E ele pede o valor mais próximo da entalpia de reação do FeO gerando ferro, né? Então ele quer a entalpia dessa equação aqui, né? A primeira equação que ele dá, a partir da entalpia dessas outras 3. Então a gente quer montar a nossa global a partir das três reações que ele me dá informações da entalpia, tá bom? Então, quando você olha aqui, às vezes no início pode ser um pouco mais difícil de você perceber, mas conforme você faz os exercícios, vê as resoluções e tira as dúvidas no pontão, você consegue perceber um pouco mais fácil, tá? Como que você monta a global a partir das suas parciais, tá? Quando a gente olha a primeira equação, a gente tem um Fe2O3. Quando a gente olha a equação 3, né, esse Fe2O3 na equação 1 está nos reagentes, na equação 3 ele está nos produtos, só que ele está na quantidade 3. Então, para eu juntar a equação 1 com a 3 e cortar esse Fe2O3, porque eu não quero ele, porque ele não aparece na minha global, eu vou ter que multiplicar por 3 a minha equação 1, que eu vou ter 3 Fe2O3 dos reagentes na equação 1, e na equação 3 eu vou ter ele nos produtos, e aí ele corta. Então a minha global, eu já sei que ela vai ter que ser igual a 3 vezes a equação 1. Agora, quando a gente olha a equação 2, ela tem 1 Fe3O4. E a gente olha a equação 3 ela tem 2. Então eu vou ter que multiplicar por 2 a minha equação 2, para que eu consiga ter 2 magnetitas nos produtos, para quando a gente somar com a minha equação 3, que tenha 2 magnetitas nos reagentes, eles vão estar em lados opostos e vão cortar. Tá bom? Então, eu fixei a minha reação 3 e descobri a quantidade de equação 1 e 2 que eu teria que ter para poder cortar certos produtos, certos compostos, né? Então, a minha global ela vai ser 3 vezes a equação 1 mais 2 vezes a equação 2 mais a equação 3 vezes 1, tá? E aí eu multipliquei e deixei aqui para a gente poder analisar para ver se vai dar tudo certo, tá? E coloquei cor para poder facilitar a gente encontrar cada um dos compostos. Então, a primeira equação multiplicada por 3 está aqui. 3 hematitas, 9 monóxido de carbono, 6 ferros, 9 CO2. Na equação 2 multiplicado por 2. 6 FeO, 2 CO2, 2 magnetita, 2 CO. E a minha equação 3 normal, só copiei e colei. 2 magnetitas, 1 CO2, quer dizer, 3 Fe2O3 e 1 CO. Quando a gente olha as pessoas de mesma cor, eu vejo que eu tenho 9 CO no lado esquerdo e tenho 3 CO no lado direito, né? Na hora que eu somo, eles juntam. Como eu tenho 9 de um lado e 3 do outro, eu posso passar esse 3 subtraindo. Então, vou ficar 9 menos 3 vai dar 6. Então, eu vou ter 6 CO no meu reagente, na global. Quando eu olho
em vermelho aqui, o Fe2O3, eu tenho 3 dele no esquerdo e 3 dele do direito. Então, como está na quantidade igual, eles cortam e ele vai sumir. Tô coçando aqui minha garganta. Quando eu continuo olhando aqui, eu vou ter 6 ferros, só ele sozinho. E eu não tenho ele mais em nenhum outro lugar. Então, ele vai passar para a minha global normalmente. 6 ferros aqui na global. Agora, eu tenho 9 CO2 no lado direito. E no lado esquerdo eu tenho 3. 2 mais 1 dá 3. Se eu tenho 9 no direito e 3 no esquerdo, no final eu vou ter 6 no meu lado direito. Tá? Que vai passar para a minha global como 6 CO2, normalmente. Aqui eu já vou ter a minha global. Porque quando eu olho aqui o FeO, ele também só aparece aqui na equação 2, sozinho. E não tem mais em nenhum outro lugar. Então ele vai transpor para a minha global. E os outros produtos, eles vão continuar cortando. Né? O CO2 eu já cortei, o Fe3O4 tem 2 aqui e 2 embaixo, em lados opostos. Então eles cortam. O CO eu já tratei, então acabou. Tá? Eu cortei os óxidos que eu não queria e deixei na minha global somente o que eu queria. Né? Então eu vou ter 6 FeO mais 6 CO, gerando 6 ferros e 6 CO2. Então a minha global, né, minha entalpia global, ela vai ser a mesma coisa que eu fiz com as reações. 3 vezes a entalpia da primeira, mais 2 vezes a entalpia da segunda, mais a entalpia da terceira. Essa global vai ser então 3 vezes menos 25 é menos 7,5. 2 vezes menos 36 é menos 7,2. Mais 47, isso tudo vai dar menos 100. Então, a minha entalpia global é menos 100 kJ por mol da equação global. Só que quando a gente olha a equação global, todo mundo está com coeficiente 6. Então, esse menos 100 é menos 100 kJ para cada 6 mol de cada um desses compostos. Tá? Porque a minha equação, né, 1 mol da minha reação é 6 mols de cada um deles. Tá? Para eu conseguir chegar na minha global, como ele colocou, com todo mundo com coeficiente 1, eu vou ter que pegar essa global aqui que eu encontrei e dividir ela por 6. Porque quando eu divido ela por 6, todo mundo vai ficar com coeficiente 1. Só que se eu dividir ela por 6, eu vou também ter que dividir a entalpia por 6. Tá bom? Então, essa entalpia de menos 100 é menos 100 quando o coeficiente é 6. Quando o coeficiente for 1, vai ser menos 100 divididos por 6. Tá? E aí, menos 100 divididos por 6 é menos 16,66666 até o infinito. Que isso é mais ou menos, quando a gente olha as nossas opções, menos 17. Tá? Então, a gente descobriu a entalpia, que é menos 17 kJ por mol de reação. Tá? Mol de uma reação que tem coeficiente 1. Tá bom? E aí a gente chega na nossa resposta, que é a letra B. Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria trazer, tá? Só fazer aqui um adendo que eu tinha esquecido de gases, né, para a gente lembrar um pouquinho da teoria. Às vezes ele vai te dar que os gases eles estão na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é quando a nossa temperatura está em 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin e 1 atm, tá? Que é uma situação um pouco que aparece bastante, tá? E a questão que aparece com a CNTP é de volume molar, que é o volume que 1 mol de gás, naquelas condições determinadas, ocupa, né? Porque como a gente está trabalhando com gases ideais, independente do gás que for, se ele estiver na mesma condição de pressão, volume e temperatura, ele vai ter sempre o mesmo número de mols, tá? Então, quando eu trabalho com gases, né, com a mesma quantidade de número de mols, na mesma pressão e na mesma temperatura, eles vão sempre ocupar o mesmo volume, que aí a gente dá o volume molar, né, que é o volume que 1 mol de qualquer gás ocupa quando ele está na mesma pressão e temperatura. Que é nada mais do que você calcular, né, o número de mols, calcular o volume, pegar o volume e dividir por ele, né, dividir pelo número de mols. E para a CNTP, esse volume molar é de 22,4 litros. Tá? Então, se ele vai falar, eu tenho 5 mols de um gás na CNTP. Qual que é o volume dele? Você vai pegar o volume molar, que é o volume de 1 litro, e multiplicar pelo número de mols. Então, vai ser 22,4 vezes 5 litros, que vai dar lá 100 e poucos litros. Tudo bem? Velocidade de gases. Quanto mais pesado for o gás, mais devagar ele vai ser. Tá bom?
Aí tem até como você calcular, né, essa velocidade relacionada a outros gases, né, uma velocidade relativa, que você vai ter velocidade do gás 1 divididos pela velocidade do gás 2 é igual a raiz da densidade ou da massa do gás 2 divididos pela densidade ou massa do gás 1, tá? Então inverte. 1 sobre 2, 2 sobre 1, tá? Aí do lado esquerdo é a velocidade, do lado direito é a raiz da massa ou raiz da densidade, beleza? De gases era isso, tá? De termoquímica eu comentei, né, sobre lei de Hess, sobre entalpia de formação, entalpia de ligação, entalpia de combustão, que é mais ou menos o que cai, tá? E geralmente ele vai pedir para você calcular, né, qual que é o valor da entalpia, quanto de calor que ele libera, quanto de massa que você consome, ou que você produz, né, por exemplo, do gelo líquido, né, que eu não achei essa questão, tá? Era mais ou menos isso, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me chamar. Amanhã a gente vai ter, semana que vem a gente vai ter a nossa última aula de matéria do primeiro semestre, que é a parte de soluções e cinética, tá? Que também é bastante importante. E aí depois a gente começa a relembrar o segundo semestre, tá bom? Então é isso, gente. Boa semana e bons estudos. Beijão!